Olá pessoal, de volta ao canal e concurseiro para dar continuidade ao estudo do Estatuto da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, FESaúde. Vamos começar falando sobre a estrutura organizacional da Fundação. Então, os órgãos de direção, administração e fiscalização são 3. O Conselho Curador, órgão deliberativo de direção superior, consultivo, de supervisão, controle e fiscalização. A diretoria executiva, que é o órgão de direção subordinada e de administração superior, ela é composta por profissionais de notório conhecimento em saúde pública e administração, que são contratados com a finalidade de realizar a gestão técnica, patrimonial, financeira, administrativa e operacional da Fundação. E o Conselho Fiscal, que é o órgão de fiscalização da gestão da FESaúde. O Conselho Curador. Ele é composto por 7 membros para um mandato de 3 anos, sendo permitida apenas uma recondução por igual período. E esses 7 membros são organizados da seguinte forma: o secretário municipal de saúde de Niterói, o vice-presidente da Vice-presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família da Fundação Municipal de Saúde, o vice-presidente da Vice-presidência de Atenção Hospitalar e de Emergência, um membro representante da gestão técnica da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, com notável conhecimento em saúde pública, a critério e escolha determinados pela Fundação Municipal de Saúde, um membro representante dos funcionários da FESaúde, escolhido por eleição direta, organizada pela própria Fundação em parceria com as entidades sindicais que os representem, um membro representante do Conselho Municipal de Saúde de Niterói, indicado pelo mesmo, contemplando a representação dos usuários, um membro representante da Universidade Federal Fluminense, escolhido pelo reitor dentre pessoas de notável conhecimento em saúde pública, especialmente na atenção básica. O presidente e o vice-presidente da fundação serão escolhidos dentre esses 3 primeiros aqui, dentre o secretário municipal de saúde de Niterói, o vice-presidente da Vice-presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família da Fundação Municipal de Saúde e o vice-presidente da Vice-presidência de Atenção Hospitalar e de Emergência. No caso de a Universidade Federal Fluminense não indicar o seu representante, o Conselho Curador poderá escolher seu representante no quadro docente da universidade dentre aqueles que tenham notório conhecimento em saúde pública, especialmente em atenção básica. A cada membro titular do Conselho Curador corresponde um suplente. Os suplentes do secretário municipal de saúde de Niterói e do vice-presidente da Vice-presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família da Fundação Municipal de Saúde serão indicados pelo chefe do Poder Executivo Municipal, ou seja, pelo prefeito. Em caso de falecimento, renúncia, destituição, incompatibilidade e impedimento de um membro titular, o Conselho empossará o suplente e solicitará sua substituição, que deve acontecer no prazo máximo de 30 dias. Sempre haverá participação dos membros da diretoria executiva nas reuniões do Conselho Curador, sem direito a voto. É importante você guardar que essa participação é sem direito a voto. As atividades dos membros do Conselho Curador são gratuitas, sem remuneração. A comunicação de ausências é uma obrigação do conselheiro, ele deve comunicar a sua impossibilidade de participar em uma reunião em tempo oportuno para que seja substituído por seu suplente. Faltas às reuniões. Se ocorrer no período de 1 ano a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 40% do total das reuniões daquele ano, sem justificativa comprovada pelo Conselho Curador, o conselheiro perderá seu mandato e será substituído. O Conselho Curador tem reuniões ordinárias e extraordinárias. As ordinárias são mensais ou bimestrais por deliberação do próprio Conselho, estabelecidas em calendário anual, convocadas com antecedência mínima de 5 dias úteis. As extraordinárias podem ocorrer a qualquer momento quando assuntos de relevância as exigirem. São convocadas pelo presidente ou por pelo menos metade dos membros do Conselho, com antecedência mínima de 24 horas. Nos casos de licença, falta ou impedimento legal do titular, ocasional ou temporário, o suplente substituirá o titular
com direito a voto. Convocação para as reuniões. Os avisos de convocação, tanto para as ordinárias quanto para as extraordinárias, sempre mencionarão o local, a data, a hora e a matéria a ser tratada, sendo expedidos aos conselheiros por via postal ou por meio eletrônico, com comprovante de envio e recepção, acompanhado de cópia dos documentos necessários à discussão da pauta. Vamos lembrar aqui do prazo para convocação. Ordinárias, antecedência mínima de 5 dias úteis. Extraordinárias, antecedência mínima de 24 horas. Para o início das reuniões, é necessária a presença de, no mínimo, a maioria simples dos membros do Conselho. O Conselho Curador também tem reuniões ordinárias anuais, e elas são destinadas a examinar e aprovar, primeiro, até o dia 31 de março, as demonstrações contábeis e o relatório circunstanciado das atividades realizadas no exercício anterior, elaborados pela diretoria executiva e apreciados pelo Conselho Fiscal. 2. Encaminhar o plano de atividades e a previsão orçamentária para o exercício seguinte, elaborados pela diretoria executiva e apreciados pelo Conselho Fiscal, obedecendo os prazos estabelecidos pela legislação municipal. O Conselho Curador deverá ser ouvido pela diretoria executiva da FESaúde sobre aspectos da gestão da atenção à saúde como órgão consultivo. O presidente tem o voto de desempate no caso de empate nas deliberações em 2 votações seguidas. E toda matéria objeto de deliberação do Conselho Curador será encaminhada ao diretor-geral da FESaúde para dar publicidade. Além do dever primordial de velar pelo aprimoramento das atividades da FESaúde e exercer coletivamente, mediante iniciativa de cada um de seus membros, permanente interação com a diretoria executiva, compete privativamente ao Conselho Curador reformar o Estatuto respeitando o quórum em reunião convocada exclusivamente para esse fim, com a participação obrigatória da diretoria executiva, propor a extinção da FESaúde respeitando o quórum em reunião convocada exclusivamente para esse fim e com a participação obrigatória da diretoria executiva. Então, a gente pode perceber aqui, se for reformar o estatuto, se for propor extinção da FESaúde, tem que respeitar quórum, a reunião é exclusiva para esse fim, a participação da diretoria executiva é obrigatória. Elaborar o regimento do Conselho Curador, aprovar o plano anual e plurianual de ações da FESaúde, o regimento interno da FESaúde proposto pela diretoria executiva, o anexo do regimento interno que define a estrutura organizacional da FESaúde e as atribuições de seus administradores, gestores e empregados, os anexos do regimento interno da FESaúde que disciplinam o sistema de gestão de pessoas, compreendendo o quadro de pessoal, o plano de desenvolvimento de recursos humanos, o plano de empregos e salários, o regulamento que disciplina a avaliação do desenvolvimento funcional e outros temas da gestão de pessoal, a prestação de contas anual da diretoria executiva, podendo, para sua análise, requisitar auditoria independente, a composição do Conselho Fiscal, a prestação de contas referentes aos recursos específicos e que devam, isoladamente, ser encaminhadas aos órgãos da administração pública que os concederam, o plano orçamentário da FESaúde, a proposta de gestão, os reajustes salariais e a remuneração, inclusive dos membros da diretoria executiva, que deverão ser compatíveis com aqueles do mercado de trabalho para profissionais e cargos equivalentes, não podendo ser superior à remuneração do teto municipal. O regulamento com os procedimentos para a contratação de pessoal, incluindo o estabelecimento de critérios técnicos e exigências para o exercício das funções gerais e ocupação dos cargos da diretoria executiva, a contratação de empresa de auditoria independente para a realização do exame das demonstrações financeiras exigidas por lei ou por órgãos de controle externo, o recebimento de doações com encargos, exercer a fiscalização e o controle dos atos da diretoria executiva, solicitar, através de qualquer de seus membros, aos empregados com cargo de direção da FESaúde, esclarecimentos, informações e prestações de contas eventuais, encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, até 30 de junho de cada ano, a prestação de contas do exercício anterior, deliberar em instância final sobre os demais assuntos de interesse da FESaúde.
decidir os casos omissos nesse estatuto. As deliberações sobre reforma do estatuto e proposta de extinção da FESaúde serão tomadas pelo voto de no mínimo 5 membros do Conselho Curador e sobre os demais assuntos com o voto de pelo menos a maioria simples dos membros. No caso da propositura pelo Conselho Curador da extinção da FESaúde, esta somente poderá efetivar-se mediante aprovação de 2/3 dos membros do Conselho Municipal de Saúde em reunião específica para esta pauta, com autorização legislativa. Caso as deliberações sobre a reforma do Estatuto não sejam aprovadas pela unanimidade dos presentes, deverão os administradores da FESaúde requerer que seja dada ciência à minoria vencida para, se julgar pertinente, impugná-la no prazo de 10 dias. As propostas de modificação dos artigos 1º e 2º do Estatuto, o primeiro fala das características da fundação e o segundo, a finalidade da fundação, não serão objeto de deliberações, salvos o parágrafo 2º do artigo 1º, que trata da sede da fundação e aquelas decorrentes de disposição legal. A diretoria executiva é o órgão de direção subordinada e de administração superior, constituída por profissionais de notório conhecimento em saúde pública e administração, contratados para atuarem nas seguintes diretorias: Diretoria Geral, Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira, Diretoria de Atenção à Saúde, Diretoria de Gestão do Trabalho, Ensino e Produção do Conhecimento. O chefe do executivo, ou seja, o prefeito, indica o diretor-geral. O diretor-geral escolhe e nomeia, dentre os profissionais de notório conhecimento e experiência nas áreas de atuação pertinentes, os demais diretores. O mandato, tanto do diretor-geral quanto dos demais diretores, 3 anos, permitida apenas uma recondução por igual período. Os demais cargos de chefia e assessoramento serão nomeados pela diretoria-geral. Responsabilidades dos diretores. O diretor-geral e demais diretores são responsáveis pelos atos praticados em desconformidade com a lei, com o Estatuto da FESaúde, com os contratos de gestão firmados, com as pactuações regionais, com as políticas públicas de saúde e com as diretrizes institucionais do Conselho Curador. O diretor-geral representará a FESaúde em juízo ou fora dele. Quem pode substituir o diretor-geral? Quando o diretor-geral precisa ser substituído? Em caso de falta, impedimento, e ele pode ser substituído pelo diretor de atenção à saúde e, na ausência deste, pelo diretor administrativo. Além de administrar a FESaúde, compete também à diretoria executiva elaborar, para deliberação do Conselho Curador, os planos anual e plurianual de ações da FESaúde, os contratos de gestão a serem firmados, o regimento interno da FESaúde, seus anexos e regulamentos específicos previstos nesse estatuto, a estrutura organizacional da FESaúde, o plano de atividades e a previsão orçamentária para o exercício seguinte até a data prevista na legislação municipal, até 15 de março de cada ano, o relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas e o demonstrativo da situação econômico-financeira da FESaúde no exercício findo, analisar e referendar previamente à deliberação do Conselho Curador a prestação de contas, a proposta orçamentária e o plano de atividades para o exercício seguinte, baixar normas, fixar rotinas, estabelecer procedimentos operacionais padrão e fluxos para o adequado funcionamento da FESaúde, no tocante aos assuntos técnicos, científicos, de ensino, administrativos, financeiros, de pessoal e de serviços, elaborar e consolidar o planejamento físico e financeiro da FESaúde, indicar um membro titular e um membro suplente para compor o Conselho Fiscal, gerir o patrimônio da FESaúde, cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as deliberações do Conselho Curador. As reuniões da diretoria executiva são ordinárias e extraordinárias. As ordinárias ocorrem a cada 15 ou 30 dias, de acordo com a avaliação da necessidade e deliberação da própria diretoria. As extraordinárias são convocadas pelo diretor-geral. O secretário das reuniões é escolhido pelos presentes dentre os funcionários da FESaúde.
A ata será lavrada em todas as reuniões, por folhas soltas, numeradas e rubricadas, que ficará arquivada com a lista de presença dos participantes da mesma. O local das reuniões da diretoria executiva é a sede da AFE-Saúde e, quando houver motivo ponderado, ela poderá reunir-se fora da sede. A diretoria executiva pode convidar membros do conselho curador para, isoladamente, em comissão ou em grupo de trabalho, tratar de assuntos especiais que forem objeto de deliberação do conselho curador ou da diretoria executiva. A diretoria geral é dirigida pelo diretor-geral, que tem como competências escolher e nomear os demais membros da diretoria executiva, nomear os demais cargos de chefia e assessoramento, convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva, organizando a pauta ou ordem do dia, coordenar as ações desenvolvidas pelos demais membros da diretoria executiva, bem como das chefias e assessorias, assinar ato, documento ou correspondência em nome da FESaúde ou que implique obrigação ou responsabilidade institucional, inclusive os contratos de gestão, elaborar proposta para os contratos de gestão junto à diretoria executiva e encaminhá-la ao conselho curador. Autorizar a aquisição de bens e serviços e a realização de obras de acordo com o orçamento, a contratação e a dispensa do pessoal do quadro, permanente ou eventual, temporário e de confiança da FESaúde, de acordo com o plano de atividades e plano de emprego e salários da FESaúde, as publicações e comunicações externas, incluindo a correspondência institucional, a celebração de convênios, contratos, programas e projetos em geral, a de referendo do Conselho Curador, as medidas da alçada deste, prestando as devidas justificativas por escrito a posteriori, em caso de urgência de atendimento de situação que possa causar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas e desde que não haja tempo de reunir o Conselho Curador. Encaminhar 30 dias após cada quadrimestre ao Conselho Curador para distribuição aos conselheiros, relatório financeiro e de atividades da FESaúde, bem como transmitir ao Conselho Curador, em qualquer tempo, opiniões e recomendações de interesse da Fundação. Exercer o poder de disciplina, movimentar as contas bancárias e emitir cheques sempre com a assinatura do diretor financeiro, o qual poderá ser substituído em suas faltas e impedimentos pelo diretor administrativo. Encaminhar para deliberação do Conselho Curador os pedidos de cessão temporária ou a substituição de bens e direitos. Diretoria Administrativa é dirigida pelo diretor administrativo que tem como competências coordenar as atividades administrativas da FESaúde, auxiliar o diretor-geral no desempenho de seu cargo e substituí-lo em suas faltas e impedimentos legais na ausência concomitante do diretor de atenção à saúde. Difundir a missão e os objetivos da FESaúde perante entes públicos e privados. Estimular e manter intercâmbio com pessoas e entidades interessadas na consecução dos objetivos da FESaúde. Liderar e colaborar com os responsáveis pelo desenvolvimento de atividades administrativas dos serviços que compõem a estrutura da FESaúde. Desenvolver processos de trabalho, protocolos, fluxos e procedimentos operacionais padrão que organizem e otimizem as atividades administrativas da FESaúde. Planejar, coordenar e preparar os processos de contratação de bens e serviços conforme as necessidades dos serviços de saúde da FESaúde, nos termos da Lei de Licitações e Contratos ou em regulamento próprio. Gerir administrativamente convênios e contratos celebrados com a FESaúde. Gerir as ações e contratos relativos a investimento, desenvolvimento e manutenção da infraestrutura e serviços de saúde da FESaúde. Oferecer suporte especializado para as áreas finalísticas da Fundação. Auxiliar na construção do regimento interno. A diretoria financeira, dirigida pelo diretor financeiro, que tem como competências coordenar as atividades orçamentárias e financeiras da FESaúde e auxiliar o diretor-geral no desempenho de suas funções, promover a arrecadação de receitas e fundos para a FESaúde, desenvolver processos de trabalho, protocolos, fluxos e procedimentos operacionais padrão que organizem e otimizem as atividades orçamentárias e financeiras da FESaúde,
Propor à diretoria executiva medidas e programas visando a captação de recursos para o desenvolvimento da FESaúde, incluindo doações, patrocínios e programas de investimentos. Realizar a gestão financeira e orçamentária dos convênios e contratos celebrados pela FESaúde. Elaborar e controlar o plano de contas contábil e a execução financeira da FESaúde. Oferecer suporte especializado para as áreas finalísticas da FESaúde. Propor ao diretor-geral a transposição de recursos de uma ação do plano de contas contábil para outra, o desdobramento da despesa por grupos e subgrupos e a alteração de previsões existentes. Nos casos de emergência, a realização de despesas e operações financeiras não previstas na programação anual, quando caracterizada a urgência do atendimento de situação que possa comprometer a segurança das pessoas e bens ou a eficiência do serviço. Elaborar a prestação de contas anual e outras específicas da FESaúde. Auxiliar na construção do regimento interno. Diretoria de Atenção à Saúde, dirigida pelo diretor de Atenção à Saúde, que tem como competências: coordenar as atividades de atenção à saúde e a prestação de serviços da área de atuação da FESaúde, auxiliar o diretor-geral no desempenho de seu cargo e substituí-lo em sua ausência em impedimentos legais, ocasionais e temporários. Organizar as atividades fim da FESaúde. Elencar os produtos, metas, resultados e impacto das estratégias, planos de atividades, funcionamento e organização dos serviços de atenção à saúde para os contratos de gestão a serem celebrados. Acompanhar, monitorar e avaliar os resultados dos contratos de gestão. Planejar e gerir ações de saúde previstas nos planos de trabalho dos contratos de gestão celebrados. Apresentar ao Conselho Curador para apreciação planos de atividades e serviços global e específicos da FESaúde atualizados anualmente com indicadores de desempenho e qualidade globais e específicos. Plano de monitoramento e avaliação das metas estabelecidas para os contratos de gestão, em diálogo com o proposto nas políticas de saúde municipal, estadual e nacional. Dotar os serviços de capacidade resolutiva com o fim de alcançar eficiência e efetividade na atenção à saúde da população. Auxiliar na elaboração do regimento interno. Colaborar no desenvolvimento das atividades científicas e as que visem a incorporação de tecnologia nas atividades da FESaúde, estabelecer intercâmbio com entidades, serviços, empresas, universidades, faculdades, institutos e departamentos que constituam parcerias no desenvolvimento da saúde. Colaborar com os demais diretores na promoção, organização e difusão de eventos de natureza científica, educacional e cultural. Diretoria de Gestão do Trabalho, Ensino e Produção do Conhecimento, dirigida pelo diretor de Gestão do Trabalho, Ensino e Produção do Conhecimento, que tem como competências auxiliar o diretor-geral no desempenho do seu cargo, coordenar e qualificar as atividades de educação permanente dos trabalhadores da FESaúde, promover e viabilizar atividades de produção do conhecimento a partir da prática das ações e serviços, gerir o trabalho e os trabalhadores da FESaúde, gerir as relações de trabalho e de desenvolvimento dos profissionais da FESaúde, coordenar os processos para a realização de concurso público ou seleção pública para os empregos do quadro de pessoal da FESaúde, promover a humanização, o profissionalismo e o comprometimento em conformidade com as diretrizes do SUS, efetivar a projeção de despesa de pessoal, propor, planejar, contratar, desenvolver e coordenar avaliações, estudos e pesquisas relativas aos trabalhadores e ações da FESaúde, apresentar à diretoria executiva para que esta submeta à apreciação do Conselho Curador. Plano de emprego e salários da FESaúde, plano de desenvolvimento de recursos humanos, proposta de atualização e negociação de acordos coletivos de trabalho com os funcionários da FESaúde, política de educação permanente da FESaúde em consonância com a política municipal, estadual e nacional de educação permanente para o Sistema Único de Saúde, respeitando as demandas regionais específicas em virtude de epidemias ou condições similares. Análises, avaliações, pesquisas e relatórios sobre o perfil, a gestão da educação e do trabalho dos profissionais contratados e geridos pela FESaúde.
auxiliar na elaboração do regimento interno, coordenar as atividades de produção do conhecimento que visem dar respaldo científico às tecnologias leves desenvolvidas nas atividades da FESaúde, gerenciar a atividade de capacitação técnico-pedagógica, teórica ou em serviço, a ser realizada por núcleos de apoio técnico-metodológicos estabelecidos dentro das políticas e diretrizes do SUS. Estabelecer intercâmbio com universidades, faculdades, institutos, escolas de formação técnica, entidades do setor público, entidades filantrópicas, empresas e departamentos que constituam parcerias no desenvolvimento profissional do trabalhador da FESaúde. Colaborar com os demais diretores na promoção, organização e difusão de eventos de natureza científica, educacional e cultural. Gerir todos os demais atos inerentes às relações da gestão do trabalho. Conselho Fiscal, órgão de fiscalização econômico-financeiro da FESaúde, que tem a seguinte composição: um representante indicado pela diretoria executiva, um representante indicado pela Secretaria Municipal de Fazenda, um representante indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e Modernização da Gestão. Os membros escolhidos dentro do quadro de pessoal da Administração Pública Municipal de Niterói deverão possuir capacidade e notório conhecimento na área econômico-financeira e contábil. A diretoria executiva submeterá ao Conselho Curador, com direito a veto, a aprovação da composição do Conselho Fiscal. Os conselheiros fiscais terão mandatos de 3 anos. As reuniões são mensais e extraordinariamente sempre que necessário ou quando convocado pelo Conselho Curador ou pela diretoria executiva. A instituição do Conselho até 30 dias da publicação do Estatuto. Em caso de vacância de integrante, seja ele titular ou suplente, caberá aos outros membros do Conselho Fiscal solicitar a substituição no prazo máximo de 30 dias. Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos membros do Conselho Curador e respondem pelos danos resultantes de omissão do cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo ou violação do Estatuto. Atribuições do Conselho Fiscal: examinar os livros contábeis e quaisquer outros documentos da FESaúde, fiscalizar os atos da diretoria executiva e verificar o cumprimento de seus deveres legais, estatutários e regimentais. Apurados erros, fraudes ou delitos, comunicar à diretoria executiva e ao Conselho Curador e notificar ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Opinar sobre as demonstrações contábeis da FESaúde e demais dados concernentes à prestação de contas perante os órgãos de controle interno e externo, o balancete mensal, a aquisição, alienação e oneração de bens pertencentes à FESaúde, o relatório anual no qual conste a situação econômico, financeira e contábil, fazendo constar do parecer as informações complementares que julgar necessárias à deliberação do Conselho Curador. Nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos ver assessoria jurídica, demais chefias e assessorias da Fundação e finalizar o estudo do Estatuto. Até a próxima!